Falar nesse ambiente ainda, né, de tanta volatilidade, de ausência ainda também ali de sinais claros, né, dos próximos passos. Existe alguma estratégia de investimento consistente ou vocês, gestores, estão ali basicamente num modo mais defensivo? Bom, no nosso caso, né, que eu cuido de fundos que são bem conservadores, eu não tenho feito nada, né? Até a semana passada eu fui viajar com meus netos, porque eu achei que uma hora tem umas certas horas que você não tem muito o que fazer. Né, é engraçado que eu nessa viagem eu encontrei com um gestor de uma empresa gringa e tal, e que aconteceu aquele negócio, sai uma previsão na terça-feira que tinha 35% de chance de ter recessão nos Estados Unidos. Aí eles revisam na quarta para 75%, depois revisam novamente para 40%. Eu até questionei, falei, cara, mas para que tanto ruído, não era melhor ficar quieto, né? Ele falou, não, mas você tem uma demanda, né? E esse é um problema que eu acho que esse tipo de ansiedade, né, que toma conta dos mercados, né, das pessoas de forma geral, elas acabam procurando algum direcionamento. E até nesse caso acontece isso, né, que algumas empresas são quase que compelidas a fazer análise, né? Só que você tem dados muito pouco acurados para fazer isso, né? Porque é engraçado que a gente tem, se você pensar, a gente veio de uma crise em 2008, né, que foi uma crise de alcance mundial, onde os Estados Unidos foi o quê? Foi quem meio que trouxe, né, um pouco de racionalismo para a mesa, foi ele que foi o líder do processo de retomada daquele problema que foi muito, muito sério. Depois também, na época da pandemia, a atuação dos Estados Unidos foi muito importante, né, no corte de juros, na injeção de recursos, na liquidez aos mercados secundários. E agora a gente tem uma coisa, que quem era o grande pai branco, né, o grande amigo, ele passa a ser quem está criando toda essa turbulência. E é um negócio que também eu li em algum lugar que o cara falava assim, ó, guerra comercial e guerra nuclear, a gente só sabe como começa, nunca como termina. E mais do que uma guerra comercial, Paula, o que a gente está pondo em risco, eventualmente, é todo um equilíbrio do estado globalizado que a gente teve, né, onde a gente estava baseado na moeda, o dólar como uma moeda forte, como a reserva de valor, os títulos americanos, em última instância, eram a reserva máxima, aquela história do famoso voe para a qualidade, né? Voe para o valor, que é o flight quality, que era sempre em título público. E, de repente, você vê que esse comportamento da semana passada, ele meio corre o risco de jogar em terra todas essas estruturas, né, todas essas crenças que estavam, né, direcionando o mercado nesse tempo todo. Então, eu acho que o grande risco numa situação dessas é que, eventualmente, você ter um tipo de saída sem descontrolada. Né? Então, de você ter. Porque a gente tem um problema adicional, que é o seguinte: você vai vender dólar e vai comprar o quê? Né? Você vai vender título americano e vai comprar o quê? Né? Então, as alternativas, elas são restritas. Né? Você não teria, para ter uma migração de boa qualidade ou tranquila hoje em dia. Tá certo? E não podemos esquecer que esse questionamento de uma moeda eventualmente substituta, ou pelo menos uma moeda que seja
paritária com o dólar tem sido feita há muito tempo e não se consegue uma solução. O euro, que era tido como uma alternativa, não teve o sucesso esperado pelas próprias mazelas da Europa. O renminbi e o yuan nunca foi uma opção, visto que a economia é extremamente, né, paraestatal, extremamente controlada, e a própria moeda é totalmente controlada. Isso não dá uma segurança para os players para fazer uma canalização de recursos maciços para lá. Então, eu acho que esse é o maior problema, né? Que além da gente não saber realmente quais são os passos, né? Porque muita gente fala, não, vai ter uma recessão. O que parece que, de repente, se for feita da forma que está sendo dita, você vai ter uma inflação, porque você tem custos a serem agregados no mundo inteiro, né? E por outro lado também tem uma coisa que é a própria, você tem um erro na avaliação na hora que o Trump fala dos 3,1% que ele tem de déficit, quando na verdade é um déficit comercial, aquilo não é um prejuízo, né? Então, os Estados Unidos exportaram emprego primário, mas criaram um emprego secundário de melhor qualidade, né, de melhor remuneração. Os Estados Unidos seguem uma economia extremamente né, forte, sólida. Inclusive, ela tem sido, junto com a China, é lógico, que ganha peso ao longo do tempo, a grande mola que mantém as economias do mundo inteiro rodando, né? Então eu acho que o problema é esse. Uma hora fala assim, o que eu vou fazer? Eu compro isso ou vendo aquilo? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer. Eu acho que nem o Trump, nem a China, nem ninguém tem ideia do que pode acontecer nisso, né? Então, até a gente tem lido mais, esse fim de semana lendo muito. Então, uma coisa que você vê assim, é quase que unânime, é que você pode ter uma crise de longo prazo, né? Não é uma coisa que acontece, né, curto prazo, vira a chave e vai. Você pode ter problemas, né, ao longo do tempo, ainda consequências dessas medidas, né? E aí temos que ver também quais são as medidas efetivamente.